Entrevista do dia. É aniversário de Araçatuba e nesta terça-feira, 2 de dezembro, a gente faz um balanço do primeiro ano de gestão do prefeito Lucas Zanata. Um ano marcado por ações na segurança, saúde, educação, desenvolvimento econômico, meio ambiente e também por debates importantes com a população, além do desafio de corrigir problemas herdados da gestão anterior, como o novo trecho da Avenida Pompeu, que a gente tanto falou aqui ao longo deste ano, Taveira, terminal rodoviário e, é claro, a saúde. Prefeito, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente nessa data tão importante e simbólica para a cidade. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Parabéns para Araçatuba, cidade maravilhosa que nós amamos tanto, uma cidade acolhedora, uma cidade aconchegante, próspera. Então, para mim é uma alegria. Obrigado a oportunidade de estar aqui de novo hoje, Suelen. Prefeito, a gente está chegando ao fim do seu primeiro mandato. Do seu primeiro ano. Oh, meu Deus. Primeiro ano do mandato, era isso que eu queria falar. Uhum. Quando você olha para esse período, o que você considera que foi a marca da sua gestão até agora? Uhum. Nós encaramos os problemas todos que nós temos aqui, de peito aberto, de fato, sem enrolação, sem jogar para baixo do tapete. Então, para aquilo que nós acreditamos da cidade, é impossível a cidade ter o crescimento que nós planejamos, que nós desejamos, se esses problemas não forem encarados de forma clara e com toda o seu negativo, com tudo aquilo que envolve você realmente mexer em problemas. Exemplo, mexer na saúde, que é uma crise da cidade, e está todo o tempo falando e fazendo mudanças, não é simples. É uma estrutura enorme, é um processo de mudança. Gostaria muito que isso fosse resolvido numa simples decisão. Porém, é um processo contínuo que já tem apresentado resultados. Os nossos números, nossos indicadores, os resultados da saúde melhoraram muito. Lógico que está aquém ainda, distante da nossa meta. Algumas pessoas podem falar, tal situação ainda não está eficiente, e é natural que algumas pessoas possam sentir ainda desassistidas ou não sentiram essa mudança, visto que é um processo ainda. Mas em nenhum momento nós nos furtamos disso. Nós estamos focados nessa melhoria que já tem apresentado resultado, e pelo fato dela ser contínua, eu te garanto, ano que vem vamos ter grandes novidades, grandes mudanças. Na inauguração do novo pronto-socorro, que vai ser fundamental para essa mudança, a entrada da ZAT, que vale lembrar, nós deixamos uma empresa que está sendo investigada pelo GAECO, por organização criminosa. Nós estamos cobrando dinheiro que essa empresa levou de Araçatuba e não devolveu, que ela tem que nos devolver. Estamos falando de milhões de reais. Então nós tínhamos uma situação gravíssima na cidade. Então encarar esse problema de frente, sem medo, sem dificuldade da opinião pública, de todas as consequências que geram em você mexer numa situação dessa, é uma das nossas marcas, assim como é a Pompeu. Então são projetos que nós, na verdade, não gostaríamos de estar executando, eles são necessários. Fora isso, nós estamos vendo um crescimento econômico muito favorável à cidade. Por outro lado, nós estamos tendo respostas assim maravilhosas naquilo que nós investimos e que estava parado, como desenvolvimento tecnológico da cidade, que gera emprego, gera renda, gera futuro para os nossos jovens. Então nós temos visto assim uma constância de resolutividade de problemas que estavam crônicos e profundos na cidade, como também a ampliação, tanto que Araçatuba as pessoas estranham, que nós estamos hoje muito bem pontuados como um dos melhores pontos turísticos. Aí as pessoas falam assim, mas que turismo, né? Até que não tem parque. O turismo ele é muito amplo. Ele tem o turismo, nós temos um turismo muito forte que vem das festas agrícolas, como a BQM, o Summit, a UDOP, e isso atrai muitas pessoas. Nós chegamos ao ponto de momentos de meses do nosso ano de não ter hotel em Araçatuba e nem ter hotel na região devido à demanda desses eventos, o que é um impacto no turismo imenso. Nós temos também o turismo comercial em Araçatuba que tem se desenvolvido e o turismo de saúde. Como nós temos melhorado a eficiência da nossa saúde, isso tem, de certa forma, também chamado pessoas de fora
né, que estão buscando tratamento em Araçatuba. Então é tratado como um turismo de saúde. E pode ter certeza, nós vamos ampliar muito. Araçatuba já tem uma projeção de crescimento muito grande. Então nós estamos vendo esse ano assim como um ano muito frutífero e vai ser um crescimento exponencial. Zanata, você foi vereador por 8 anos e era vereador o ano passado, ainda ocupava o seu mandato. Você percebe que faltava comunicação? Você tinha noção, quando você chegou lá na prefeitura, das situações internas ali? Você ficou surpreso com a situação? Claro que você sabia que era desafiador, todo mundo sabe que é desafiador. Mas para você, a hora que você entrou ali, você olhou e falou assim, nossa, eu vou ter mais trabalho ainda do que eu imaginava ou não? Ah, com certeza, até porque eu não sou... Assim, e desculpa te interromper, até para complementar, eu nem tô falando dessas obras que você citou e que a gente falou aqui ao longo do ano. Eu digo de outras questões que às vezes elas não aparecem publicamente, são questões internas, às vezes até burocráticas. Ah, sim, com certeza, até porque eu não era um vereador que frequentava a prefeitura. Então eu tive minha postura independente, né? Então eu não vivia... Até porque isso é estranho falar isso, né? Normalmente o vereador fica na Câmara Municipal. Mas quando você tem bancada, e aí faz as divisões de cargo que não tem mais, ou as secretarias, né, sendo negociadas por partido ou por apoio político, então o vereador começa a participar muito, porque é dele aquele espaço, né? Não deveria ser, mas era assim. E então eu não era um vereador que frequentava a prefeitura. Lógico, foi grandes desafios, até porque quando eu ganhei, eu não tinha uma equipe pronta para assumir, são vários cargos. Eu já citei aqui, vou dizer de novo, tem vários secretários que eu os conheci após a eleição. Que aí foi um trabalho ali de análise de currículo, né, nós buscamos muitos servidores, tanto que nós temos hoje muitos servidores em cargos de direção. Então sim, teve várias surpresas naturais, porque eu conheci o ambiente político, mas o interno da administração eu não frequentava. E surpreendeu como funciona? Assim, o que você precisou, o que você olhou e falou assim, a gente precisa mudar isso internamente, o modo de fazer certas coisas? É a gestão entre as secretarias, essa é uma das questões principais, porque dificilmente nós temos uma pauta em que as secretarias não estão, que uma secretaria não está conectada à outra. Nós temos secretarias meio, secretarias fins, e nós temos secretarias que elas, em vários momentos, elas entram num trabalho conjunto. Ou não só a secretaria, como o Fundo Social também faz muito esse trabalho, principalmente com a cultura, o esporte. Aí entra a assistência social, em alguns momentos a saúde. Então, essa conexão, nós percebemos que não havia essa cultura. Foi um grande desafio ter a cultura da interconexão e comunicação entre as secretarias. Então, até entre os servidores não havia esse hábito, porque não havia essa conexão. Então, muitas vezes as coisas aconteciam, haviam esforços que eram dobrados, porque como não havia contato, havia 2 grupos fazendo a mesma coisa, ou quando não, um grupo desenvolvendo e não entrando em contato com as outras secretarias relacionadas, e isso gerava um trabalho improdutivo, ou até pela metade, porque não havia essa conexão. Então esse foi um aspecto cultural a se dar ali dentro, né? Então, e eu exijo muito isso dos secretários. Eu falei, se você tem uma situação que normalmente envolve 99% das vezes, uma outra secretaria, eu não quero informação pela metade. Eu não sou o gestor do problema de vocês, eu sou o gestor da ideia de vocês. Eu sou gestor daquilo que vocês organizaram juntos. Então, não me traga aqui uma proposta que a outro secretário não sabe do que você está fazendo. Vocês primeiro conversem. Então, e fora as reuniões, né, que a gente tem toda em conjunto. Então essa foi uma mudança cultural extremamente importante. Vamos falar então das conquistas de cada secretaria, para a gente começar a setorizar aqui. Eu quero fazer perguntas sobre problemas pontuais, reclamações que as pessoas fazem e que às vezes estão acontecendo agora na cidade. Mas antes da gente entrar nesses pontos, eu gostaria que você falasse por secretaria, por exemplo, na segurança pública. Uma coisa que me chama a atenção, e isso Suelen, falando tanto como jornalista como moradora de Araçatuba, é que
não sei se é algo que eu observo, dizem que quando a gente coloca atenção em algo, a gente vê com mais frequência. Eu tenho visto muito a guarda municipal circulando pela cidade. E isso, assim, é impressionante, porque eu observo mesmo. Como jornalista, qualquer sirene ali chama atenção, qualquer giroflex, e a gente olha para ver o que está acontecendo ali. E eu tenho visto bastante a circulação da Guarda Civil nessas rondas preventivas. É uma sensação minha ou teve realmente um direcionamento para que isso acontecesse? Houve uma mudança fundamental na forma de entender a guarda. Nós entendemos a guarda como uma polícia, e uma polícia ostensiva, tá? Diferentemente de antigamente, que ela era vista apenas como os guardas que tinham que ficar ali nos imóveis públicos. Isso tende a aumentar, né? Nós estamos não só adquirindo mais veículos, mas também aumentando o treinamento. Hoje o treinamento que os guardas recebem, inclusive fizeram treinamento esse ano junto com o BAEP, treinamento de volante e de direção ostensiva, até a forma como a abordagem é feita, isso já mudou muito a percepção, né, e a própria função da guarda. Então a tendência é que isso aumente, sim. Já houve um aumento, isso é numérico, nós temos dados, é algo já consolidado. Também você vai perceber o número de apreensões de drogas que a guarda fez. Se eu não me engano, semana retrasada, a guarda salvou uma moça, uma história interessantíssima, e ela tem que ser lembrada dessas histórias de heroísmo. Uma mulher que jogou um papelzinho pro vizinho com uma carta, com uma pequena socorro, eu estou em perigo, algo mais ou menos assim, bem sucinto. E a pessoa ligou para a guarda, e a guarda foi lá e prendeu o homem com uma faca que tinha a intenção de matar a sua companheira. Foi um trabalho brilhante da guarda. A guarda tem realmente tido cada vez mais, né, um crescimento nessas situações complexas da cidade, e para o ano que vem a nossa expectativa é um aumento ainda da presença da guarda como ronda ostensiva. Isso também vai ter um novo capítulo a partir do momento que nós conseguirmos instalar aqui em Araçatuba. Estamos preparando, é um processo ainda, né, as câmeras de vigilância com inteligência artificial. E existe uma previsão para isso? Qual é a questão fase muito agora? mais, É o estudo? É financeiro? É financeiro o estudo. Por quê? Porque é uma tecnologia que foi lançada recentemente. Ela já teve a primeira cidade, se não me engano, foi São José dos Campos, que nós estivemos lá. E São Paulo com o Smart Sampa. Nós vamos inclusive ter uma reunião essa semana. Porque tem uma questão financeira, porque não é barato. Nós estamos preparando o nosso orçamento para isso. E também uma análise da melhor tecnologia a se desenvolver, a se implantar. Nós estamos conversando muito com a Prodan, que é uma autarquia de tecnologia da Prefeitura de São Paulo, que é quem gere o Smart Sampa, que tem tido um êxito maravilhoso. Só para as pessoas que não conhecem, ele tem um reconhecimento facial, né, por inteligência artificial, de forma fantástica. Eu já vi o equipamento funcionando. Então pessoas que estão com prisão decretada, foragidos, elas vão ser reconhecidas e presas imediatamente. Seria um sistema como Muralha Paulista da Polícia Militar? Bem semelhante isso. Carros de placa roubado, carros que estão já que foram roubados e estão em outras regiões e podem estar circulando por aqui. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui de importante também. A gente quer combater com isso os crimes ambientais, os pequenos crimes ambientais. Araçatuba, infelizmente, tem muito porco ainda. Muita gente ainda que faz um serviço desnecessário de descarte irregular de lixo, mesmo tendo ecopontos. É algo assim que nós vamos combater mesmo. E até as pessoas que vão jogando papel e latinha ou garrafa PET pela janela. Um absurdo, né? Então isso, a partir do momento que nós tivermos o sistema e for captado pelas câmeras, e essas câmeras tendem a crescer muito porque vai poder conectar com câmeras de terceiros, isso vai gerar multa, isso vai gerar um trabalho nosso árduo, né, de monitoramento e combate aos pequenos crimes ambientais. Nós queremos uma cidade limpa, e ela pode ser limpa. Então, isso tudo vai fazer com que, a partir do momento que você tem um monitoramento desse, você vai ter mais guardas na rua, e de forma ostensiva.
Então nós estamos potencializando mesmo, nós vamos trabalhar, nós temos cidades como referência, nunca escondemos isso, que algumas cidades para nós são referências, né, de projetos. Em Budas Artes tem uma guarda municipal muito forte, né, comparada, até maior lá no caso com a Polícia Militar. Mas no caso aqui, se nós chegarmos perto, a nossa ideia é ampliar essa força, ampliar esse potencial que a guarda tem. Fora a valorização, hoje nós temos um secretário, o Júlio, que é sargento já da reserva, foi do tático, tem uma experiência mesmo nesse serviço, sabe o que está fazendo e tem tido um trabalho ali junto com os guardas fantástico. Zanata, eu ia aproveitar agora que você falou do Júlio para a gente falar sobre a mobilidade urbana, já que ele também é secretário da mobilidade urbana, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo e a gente já continua essa conversa. Então você que está ouvindo a gente agora, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje, dia 2 de dezembro, aniversário de Araçatuba, o prefeito Lucas Zanata para fazer um balanço do primeiro ano do mandato dele. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já, não saia daí. Jornal da Manhã, Araçatuba. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Deseja abrir uma parceria direta com a administradora de consórcios que mais cresce no país? Fale com a Piona Consórcios e seja parceiro em Bracon. Apoio em negociações, comissões robustas e você sendo dono do seu próprio negócio. Ligue 18 3624 1855. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Jovem Pan Araçatuba 104,3. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 62 0495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente. Tô navegando, com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais, com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, eu tô voando, sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Informação, música, entretenimento. Jovem Pan. Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados.
No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba. Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h37, nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádios do Brasil, jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Um bom dia a todos, eu sou Jonathan Alves e reforço que vocês podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou mesmo pelo canal no YouTube Suelen Giron. Suelen Giron. Agora são 7h37 e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanata. Ele está falando sobre o primeiro ano de mandato, os resultados entregues e os desafios que ainda estão em aberto. Antes da gente ir para o intervalo, Lucas, a gente estava falando sobre a Secretaria de Segurança, o secretário Júlio César dos Santos, e ele também é secretário de Mobilidade Urbana. E a gente tem essa questão da Zona Azul, que Araçatuba está sem desde outubro do ano passado. Essa licitação foi aberta aqui em Araçatuba este ano, teve que ser interrompida 2 vezes, e para amenizar essa situação foram criadas as vagas de curta duração, que está sendo uma leve polêmica ali, né? Muita gente diz que está sendo multado, mas a placa ali é clara, a própria associação comercial, os próprios comerciantes ali do centro, os representantes do comércio, falaram que era uma medida necessária, que precisa entender. E falando até do que a gente estava falando no primeiro bloco também, sobre a questão de jogar lixo na rua, de emporcalhar a cidade, é uma mudança de cultura também, né? Sim, é uma mudança de cultura, total. A questão da Zona Azul, nós abrimos a licitação e é impressionante, né, como veio as ações de outras empresas, mesmo empresas que não participavam, isso nos chamou muita atenção, empresas que não participavam do certame, que entraram com medidas judiciais, e aí chegou o ponto que o Tribunal de Contas suspendeu e falou, peraí, eu tenho que analisar, porque é um excesso de pedidos, há uma questão de responsabilidade do tribunal, e ele suspende para poder fazer análise, ele nem deu razão. Só que isso impacta a cidade e vai saber qual é o interesse dessas empresas, porque nem participar do certame elas estavam. Então isso é uma daquelas coisas estranhas e ruins que acontece, dado o tamanho da burocracia. Sabemos da importância, estamos desde já no meio do ano com esse processo em aberto, buscando resolver e fazendo um termo de referência consistente. Não sabemos a razão da empresa da Arapark ter deixado ano passado simplesmente o contrato, ela abriu mão, né, não foi na nossa gestão, então nós não sabemos qual foi a razão disso depois de todos esses anos, porque normalmente seja uma troca, uma renovação, ela tem que acontecer funcionando. Então quando para um serviço desse de concessão, é sempre muito complexo e ruim, porque você tem um vácuo aí, que é o que está acontecendo agora. Poderia ter sido prorrogado esse contrato? Ele não teria razão, ele não teve razão nem jurídica nenhuma de ter sido
parado, de ter sido extinto. Foi uma decisão até da empresa. Então, foi outubro, logo depois da eleição, simplesmente ela abriu mão, entregou o contrato e aí você não tem um período de transição, o que poderia ser algo do serviço contínuo, entendeu? E aí entram essas ações, como eu disse, de empresas que nem participam do certame, né, e vai gerando um transtorno jurídico. Então o próprio Tribunal de Contas falou, peraí, eu preciso analisar tudo isso, porque é um calhamaço de apontamentos que não se sabe nem se eles realmente têm fundamento ou não. E isso nos atrapalha, porque a burocracia funciona dessa forma. Então isso é um dado, é uma questão bem ruim. Sobre a questão, nós buscamos uma questão paliativa dos estacionamentos. As pessoas estão reclamando de multa, assim, tem que ver se aconteceu as multas, né? Muita gente sofre por antecipação, porque não é a intenção gerar problemas, pelo contrário, é trazer uma solução necessária para o comércio. Nós estudamos várias medidas que tivessem respaldo legal, até para que você não começar algo e daqui a pouco ser interrompido por uma liminar ou qualquer coisa semelhante. Então, assim, essas vagas, elas se utilizou, nós ampliamos as vagas de curta duração, elas estão sendo acompanhadas, logicamente, pela Guarda Municipal, mas numa intenção de que haja fluidez, né, para que haja opções de estacionamento. Sabendo que a maioria das vagas ocupadas ali são por próprios funcionários do comércio e entendendo que dificilmente vai ter uma conscientização plena e uma adesão de todos para que deixem as vagas para os consumidores, essa é uma opção que favorece ao comércio, por isso que o comércio tem nos apoiado. Lógico, é uma medida paliativa, né, de algo que nós queríamos ter resolvido se não fosse essas manobras jurídicas para que se instale a Zona Azul. Ela é importante, ela é um remédio. Eu falo, olha, a Zona Azul não é a melhor solução que existe no mundo, porém é um remédio a uma situação de falta de vaga numa cidade estabelecida, já construída. É um mal necessário, porque a gente reclamava, a gente reclama às vezes que tem que pagar, mas quando ficou sem por tanto tempo, aí a gente percebeu que realmente faz muita falta. É verdade, é verdade. Zanata, a gente muda de assunto agora, vamos falar de um dos pontos principais da cidade, que é a saúde. Você falou que o novo pronto-socorro deve ser inaugurado agora entre dezembro e janeiro? É, mais provável em janeiro, porque é uma reforma muito grande. Já chegou o nosso tomógrafo. Já chegou? Já chegou, equipamento de tomógrafo. Então isso é importante. Ele vai ser um pronto-socorro com tomógrafo, com ultrassom, uma estrutura grande. Ele vai ter uma ala só da pediatria e uma grande área só de pediatria. A entrada é separado. Uma ala só para o SAMU. Então assim, vai ser um pronto-socorro para o tamanho de Araçatuba. Um projeto que Araçatuba merece. O que vai mudar quando esse novo pronto-socorro for inaugurado? O maior problema hoje do pronto-socorro, primeiro, o prédio atual, a gente tem um problema com a vigilância sanitária, né? Então, já sabia que isso ia acontecer. E em si, a estrutura é insalubre, ela não cabe. Ali foi colocado o CEL, que é odontológico, ali foi colocado a saúde mental, tem gente surtando, que fica dentro de um pronto-socorro que não tem espaço suficiente para poder atender a demanda como um todo. Então você imagina o quanto que isso é estressante e ruim ali, não só para os usuários, como para os próprios profissionais, que têm tido um trabalho de honra ali, se dedicado, né? Eu, como vereador, como fui vereador, né, tinha uma clareza da situação do pronto-socorro, mas como eu te disse, é uma medida que ela não é de simples resolução. Então nós estamos em obra do novo pronto-socorro, utilizando o antigo Hospital da Mulher. Agora, o tamanho dele, isso muda tudo, a quantidade de leitos, nós estamos falando de até 4 ou 5 vezes mais leitos, e aonde a coisa ela começa a se tornar complexa hoje. Por quê? Porque falta estrutura. Então o munícipe chega e a gente sabe que o tamanho não é adequado, mas era a estrutura existente, o processo de obra para a estrutura ideal, infelizmente obra você sabe, não é da agilidade que nós gostaríamos. A obra tem ocorrido, ela está praticamente 70% já concluída, foi o último dado que eu tive, vou estar lá visitando de novo. E os equipamentos, o fato de você ter um tomógrafo, e lembrando, o tomógrafo foi uma emenda impositiva do vereador Arlindo Araújo, que entende a importância, o impacto que isso causa na resolutividade, porque em muitos dos casos
o paciente está lá no município, no pronto-socorro, e ele não tem um diagnóstico completo porque não tem um tomógrafo. Ou ele precisa ser encaminhado para um hospital, aguardar uma vaga, porque ele precisa fazer uma tomografia. Isso é um absurdo. E pensar que Araçatuba pudesse viver assim, sendo que Birigui, Guararapes, as outras cidades têm tomógrafo nos seus pronto-socorros. Então, assim, não faz sentido isso. Né? O ultrassom, o melhor que tem, de mais alta tecnologia, que vai também ser instalado ali. Então isso viabiliza, além do tamanho, para poder ter uma digna acomodação, você poder atender demandas que não são atendidas hoje. Nós precisamos ampliar esse entendimento naquilo que é a nossa responsabilidade. Zanata, então o impacto vai ser muito eficiente. E o quadro de funcionários hoje do pronto-socorro vai ser o mesmo? Ele consegue atender essa demanda que talvez aumente ainda mais com a ampliação do pronto-socorro? Nós percebemos assim, aumentar o quadro não é o grande... Essa não tem sido a nossa grande... desafio, porque o problema é mais estrutural. Então, muitas vezes, você tem o mesmo funcionário lidando com demandas complexas que não deveriam existir por causa de estrutura, e isso tem gerado uma diminuição de produtividade e um volume maior de serviço. Entendeu? Então, enquanto ela poderia estar operacionalizando 2, 3 atendimentos, porque tem a infraestrutura exata, tem a demanda exata, ela está lá presa em uma situação porque a estrutura não lhe permite ampliar, porque a gravidade não lhe permite, porque não tem o atendimento necessário. Você imagina você ficar segurando um paciente que precisa, como eu agora citei, mantendo o exemplo, de fazer uma tomografia, e o quanto que isso é estressante, aguardando uma vaga, né, no hospital, na Santa Casa, e você já poder encaminhar lá dentro mesmo. Isso muda a eficiência do serviço. Então, assim, nós estamos, lógico, tem toda uma equipe técnica analisando isso, mas probabilidade é uma melhoria qualitativa, uma ampliação do atendimento para o munícipe gigantesca. Em relação a insumos e medicamentos que às vezes estão em falta, como que isso está sendo gerenciado? O que falta é porque está faltando no próprio Brasil ou nas outras cidades. A gente não tem falta daquilo que existe em outros locais. Quando nós estamos lidando com falta, nós estamos lidando com falta de fornecimento mesmo. Aí seria um problema com o Estado e o governo federal? Tem um problema... Não é problema financeiro, não. Então, o que tem faltado porque não existe estoque. Porque o fornecedor não tem o produto para ser entregue. Então não está faltando aqui só. Quando está faltando algo é porque está faltando no mercado. Nós tivemos situações aqui de reiterados pedidos com o fornecedor, com dinheiro para poder quitar a compra e não ter o produto. Então, quando a gente tem a falta de algum medicamento, é porque esse medicamento tem faltado para os fornecedores. E aí você não tem o que fazer, você não acha. E pode trocar o fornecedor? Pode, mas normalmente quando uma falta dessa ocorre, ela é uma falta da própria origem do laboratório. Né? Às vezes da matéria-prima. Sim, porque nós até buscamos outros fornecedores. Na maioria dos casos, lógico, tudo acontece, né? Mas quando acontece a falta, porque a falta está acontecendo como um todo. Teve a ampliação das UBSs, né, do Morada dos Nobres e do Moarama, que funcionam 24 horas. Isso ajudou bastante a desafogar. E a cidade iniciou a construção de uma nova UBS. Duas novas, de CAPS também. Uhum. Existe uma previsão, claro que tudo isso vai acabar, né, distribuindo melhor os atendimentos. Existe a longo prazo, Zanata, a possibilidade de uma ampliação, talvez até do pronto-socorro, para transformá-lo em um hospital municipal? É uma possibilidade, sim. É uma possibilidade. Nós sabemos da necessidade. É que é um projeto, para que ele seja eficiente e realmente de qualidade, é um processo contínuo, é um processo gradual de ampliação, até porque nós temos um orçamento, temos uma estrutura. A entrada da ZAT foi extremamente importante. As pessoas não têm ideia, aquelas que usam têm. De quão benéfico foi a entrada do Salesiano através da ZAT, o quanto que Araçatuba ganhou com isso, e pode ter certeza que, assim como é um crescimento exponencial nosso, tem sido uma melhoria exponencial e contínua deles, né? Então essa foi assim uma das grandes... Se tem algo que eu me orgulho muito, foi de ter elaborado e proposto essa parceria com a Faculdade de Medicina, e eles estão, acho que desde junho,
já aqui no nosso saúde, e pode ter certeza que vai ter um crescimento contínuo disso, na qualidade, na humanização que melhorou assim absurdamente. Então nós vamos realmente ser uma referência, e eu acredito, e nós já temos sinais disso, de que nós estamos nos tornando uma referência. O modelo implementado em Araçatuba está sendo analisado por outras cidades, por outras entidades. Então, e a gente acredita que no curto prazo, não no longo, no curto prazo, essa percepção vai estar assim, cada vez mais clara para a população. Lógico, estamos fazendo ajustes. Em nenhum momento nós negamos isso. Eu não estou aqui advogando a perfeição. Mas a melhoria contínua sim, e algo exponencial, que aí você tem aquela percepção plena da qualidade. A hora que começar o negócio a funcionar com ainda mais eficiência, pode ser que isso vá sendo ampliado. O pronto-socorro é fundamental para isso. Então é difícil você... Primeiro que assim, a resolutividade dentro das UBSs vem crescendo, né, constantemente. A nossa meta é 80%. O pronto-socorro ele é fundamental para isso, porque na verdade o pronto-socorro hoje ele está sendo uma estrutura ruim, algo que a gente vive um problema sério com vagas na Santa Casa, e isso reflete diretamente no todo e na percepção do todo. Então o primeiro trabalho nosso foi, peraí, nós somos de uma empresa séria, nós temos alguém comprometido. Eu não posso ter alguém que eu tenho um problema de desvio de dinheiro. Eu não posso ter uma empresa que está sendo investigada por crime, por desvio de recurso público. Então essa foi a primeira problema a ser resolvido. Esse problema foi resolvido em junho. Daqui entrou uma instituição séria, sede em Araçatuba, e que começou a fazer um trabalho de humanização. E que tem uma reputação a zelar, né? Enorme. Zanata, enorme. Desculpa te interromper, mas é que ainda tem 2 assuntos que a gente precisa falar. Um outro ponto importante, antes da gente falar até do aniversário de Araçatuba, que hoje é a data, e a gente precisa falar sobre isso. E tem coisa boa, viu, pessoal? Vamos encerrar com isso, mas antes eu tenho uma última pergunta de um assunto mais delicado, que é relacionado à educação. Então, você deu o aumento de R$500 para os servidores, e educação que tem um plano à parte, reclamou que ficou sem, reclamam da falta de valorização. A gente recebeu a nova secretária aqui bem recentemente, ela acabou de assumir, mas ela admitiu muitas coisas que precisam ser melhoradas sim, e que estão no radar dela já para o próximo ano. Vamos falar então, qual é seu recado aí para os profissionais da educação? Primeiro que é o seguinte, nós temos em Araçatuba uma estrutura maravilhosa, pessoas extremamente competentes. A educação de Araçatuba é de alto nível. Então nós temos muito orgulho das nossas servidoras, das professoras, das diretoras. Pelo contrário do que está sendo dito, nós temos assim um respeito e uma valorização imensa. O que aconteceu em relação aos R$500 e a diferença na educação é que há uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, houve uma reestruturação onde se criou um plano de carreira da educação. Esse plano de carreira ele aumentou basicamente em média 16% a remuneração da educação. E isso foi feito exclusivamente para a educação e não alcançou as outras profissionais, as outras secretarias. O que nós fizemos quando nós entramos é que nós percebemos que vários servidores ganhavam abaixo do salário mínimo. O salário deles chegava a ser o salário mínimo por uma complementação. Isso foi regularizado. Isso foi regularizado, por isso a proposta dos R$500 para trazer um equilíbrio. Então, aquilo que foi feito, quando criou-se o plano de carreira na educação, foi feito agora nas outras secretarias. Isso foi uma questão de justiça e de equidade. Então, na verdade, não é que os servidores tiveram um benefício primeiro, foi corrigido algo que a educação já tinha tido e os servidores ainda não. A educação tem um plano de carreira que foi elaborado, e que isso ampliou, melhorou a renda, e depois foi feito através dessa administração nas outras secretarias. A partir de agora é tudo junto. Foi uma questão de equilíbrio, simplesmente. E em relação à valorização que eles reclamam, o ponto facultativo que também teve uma polêmica. Então, são duas coisas diferentes. A valorização, o que eu tenho muito claro, numa conversa também com a secretária, nós queremos melhorar e nosso foco é o ambiente de trabalho. O que nós entendemos hoje? Que o ambiente de trabalho tem muito a ser melhorado. Nós temos uma necessidade
nós temos uma necessidade de ampliar o atendimento a crianças com transtorno que tem impactado o emocional, a eficiência, o trabalho das professoras. Nós estamos buscando uma solução ampla, uma solução robusta sobre isso. Então, o nosso foco está na melhoria do ambiente. A questão do ponto facultativo, uma mudança de cultura. Acho que é um novo momento. Mesmo que tenham vindo relatos de que 30% em média dos alunos compareceram, é muita criança. Então eu fiz ontem uma proposta junto com o vereador Pistelli do sindicato, né, relacionado ao ano que vem, para montar uma escala, porque é necessário que a sociedade, que os munícipes sejam atendidos. E, ao mesmo tempo, entendendo que é possível ser feita uma escala dentro, né, dos dias, que seriam os dias ponto facultativos. Então, assim, o que eu acho que não combina é dizer que o fato de não ter dado ponto facultativo é uma desvalorização. Não, são duas coisas totalmente distintas e diferentes, tá? E eu entendo que quem fez toda uma discussão contra ou gerou toda uma polêmica nisso foi uma minoria. Pelo contrário, a nossa equipe é dedicada. O pessoal da educação trabalha muito. Faz jus ao nome servidor público. Fazem, são extremamente competentes, dedicados mesmo. Eu tenho muita consciência disso, como que elas se dedicam na sua maioria, né? A equipe como um todo. Então, são coisas distintas. Bom, e a gente tem que falar também, claro, do aniversário da cidade, antes da gente encerrar. Hoje é aniversário de Araçatuba, tem uma programação aí, ó, tem uma mensagem de um ouvinte que falou que já está lá no estádio para a final da Liga dos Boleiros. Legal. Vou passar lá depois. Vai ter Liga dos Boleiros, vamos falar mais rapidamente? Vamos. Ó, final da Liga dos Boleiros hoje, a tão sonhada taça 2 de dezembro. Né, foi uma ideia da equipe da Secretaria de Esporte junto com a comunicação e tem sido assim, muito bacana quem tem acompanhado os jogos ao vivo pelo canal da Prefeitura. Hoje nós vamos ter à tarde... Tem o plantio das árvores agora de manhã também. Vai ter o plantio das árvores de 117 mudas, que também é uma iniciativa bastante significativa. Sim, nós temos uma meta de plantio, nós vamos rearborizar Araçatuba. Isso é importante, com árvores nativas. Nós vamos ter o Dia Feliz. E olha, essa informação é importante. Dia Feliz para as crianças, com brinquedos gratuitos, com algodão doce, com pipoca e também o transporte gratuito. A partir das 3h20, 4h20, os ônibus da TUA vão estar circulando gratuitamente nos bairros para poder levar a população até o recinto. Chegando lá no terminal, é a linha 111, 111, que vai ali para Nossa Senhora. Então essa linha está levando gratuitamente a população para o recinto. E ali as crianças vão poder brincar, vai ter Transformers, vai ter a Frozen, vai ter brinquedo de água. Vai ser muito legal. Parque inflável, então levem as crianças. Como o meu tempo está acabando, e vamos reforçar que tem show também de show Guilherme Santiago. Você vai lá? Eu vou. Então 8 horas da noite, né? Isso. E a secretária reforçou uma informação importante aqui, porque geralmente shows começam muito tarde. E ela falou que esse show de hoje vai começar cedo, porque amanhã todo mundo trabalha, né? Então ela falou, olha, vai começar cedo, porque amanhã, para dormir cedo, porque amanhã a gente já volta ao normal. Amanhã começa o Natal iluminado. Então é bacana lembrar, no São José, na Praça Rui Barbosa, nós vamos ter no Guanabara, nós vamos ter o Natal iluminado, chegada do Papai Noel. Então acompanhe a agenda, porque a cidade toda, vários pontos da cidade vão estar iluminados. Inclusive na Praça Rui Barbosa. Opa, com certeza, e o calçadão. Muito bom, a gente recebeu, muito obrigado mais uma vez, Anata. Vou liberar o Zanata para ele poder participar das festividades de hoje. A gente recebeu hoje o prefeito Lucas Zanata, fazendo o balanço do primeiro ano do mandato dele. Hoje é aniversário de Araçatuba, 2 de dezembro. Tem uma programação extensa. Se você perdeu algo aqui da programação, vai lá no site da prefeitura, araçatuba.sp.gov.br, porque tem as comemorações de hoje, mas a comemoração, na verdade, continua até dezembro.